Imagine um homem que possui tudo que o dinheiro pode comprar, um intelecto que rivaliza com os maiores gênios da história, e uma obsessão que o consome por completo. Este homem não precisa de superpoderes para ser considerado uma das maiores ameaças do universo DC. Ele é Lex Luthor, e sua guerra contra Superman não é apenas uma batalha entre o bem e o mal, é uma questão profundamente pessoal que vai além da inveja ou do ciúme. Lex Luthor representa algo único no universo dos supervilões. Ele é a prova viva de que a maior ameaça à humanidade pode vir de dentro dela mesma. Enquanto outros vilões dependem de forças cósmicas, mutações ou acidentes radioativos, Luthor usa apenas sua mente brilhante e sua fortuna praticamente limitada para tentar destruir o último filho de Krypton. Mas o que realmente torna Lex Luthor tão fascinante não é sua riqueza ou seu intelecto, é sua capacidade de convencer até mesmo a si mesmo de que ele é o herói da sua própria história. Nascido nas páginas dos quadrinhos em 1940, Lex Luthor evoluiu de um simples cientista louco para se tornar um dos personagens mais complexos e psicologicamente ricos da DC Comics. Ele já foi presidente dos Estados Unidos, salvador autoproclamado da humanidade, e paradoxalmente, também já foi um dos maiores benfeitores do planeta Terra. Hoje, vamos mergulhar na mente perturbada deste gênio megalomaníaco e descobrir o que faz dele não apenas o maior inimigo do Superman, mas possivelmente o vilão mais perigoso de todo o universo DC. A origem de Lex Luthor é uma das mais fascinantes e controversas do universo DC, principalmente porque ela foi reimaginada várias vezes ao longo das décadas, cada versão revelando uma nova faceta da sua personalidade complexa. Na versão clássica dos anos 1960, conhecemos um jovem Lex Luthor que, ironicamente, começou como amigo de Clark Kent quando ambos eram adolescentes em Salvoville. Nesta versão, Lex era um cientista prodígio que admirava profundamente o jovem Superboy, até que um acidente em seu laboratório, causado inadvertidamente pelo próprio herói, resultou na perda completa de seus cabelos e, simbolicamente, de sua humanidade. Mas foi na reformulação pós-crise nas Infinitas Terras, orquestrada pelo lendário John Barney, que Lex Luthor verdadeiramente ganhou as dimensões que conhecemos hoje. Nesta versão mais sombria e realista, Lex nasce em Suicide Slum, o bairro mais perigoso de Metrópolis, filho de pais alcoólatras e abusivos. Sua infância foi marcada por pobreza extrema, violência doméstica e uma sede insaciável por conhecimento que se tornou sua única forma de escapar da realidade brutal ao seu redor. Desde muito jovem, Lex demonstrava um intelecto que beirava o sobrenatural, construindo dispositivos complexos a partir de lixo eletrônico e desenvolvendo teorias científicas que deixavam seus professores perplexos. O que realmente moldou a personalidade de Lex Luthor foi sua determinação obsessiva em escapar de suas origens humildes. Ele não apenas queria sair de Suicide Slum, ele queria apagar completamente sua existência da face da Terra. Usando uma combinação de genialidade científica, manipulação psicológica e uma total falta de escrúpulos morais, Lex conseguiu eliminar sistematicamente todos os vestígios de seu passado, incluindo seus próprios pais. Aos 21 anos, ele já havia fundado a LexCorp, uma empresa que se tornaria uma das mais poderosas corporações do mundo, construída literalmente sobre os cadáveres de todos aqueles que conheciam seus segredos. A chegada de Superman em Metrópolis representou a primeira vez na vida de Lex Luthor que ele encontrou algo que não poderia comprar, controlar ou destruir. Para um homem que havia passado toda a sua vida provando sua superioridade sobre outros seres humanos, a existência de um alienígena que encarnava tudo o que ele desejava ser, poderoso, respeitado, amado, se tornou uma afronta pessoal insuportável. Lex não odeia Superman apenas porque ele é um alienígena. Ele o odeia porque Superman representa tudo que Lex nunca poderá ser, não importa quanto poder ou riqueza ele acumule. É uma ferida narcisista que nunca cicatrizará, alimentando uma obsessão que define cada aspecto de sua existência. A carreira de Lex Luthor como supervilão é pontuada por arcos narrativos que não apenas definem sua relação com Superman, mas também exploram temas profundos sobre poder, corrupção e a natureza humana. Um dos arcos mais impactantes é Lex Luthor, Man of Steel, uma obra-prima de Brian Azzarello que apresenta a perspectiva de Luthor sobre sua rivalidade com Superman. Nesta história devastadora, vemos Lex genuinamente convencido de que Superman é uma ameaça existencial à humanidade, e que sua missão de destruí-lo é um ato de heroísmo supremo. O arco é brilhante porque nos força a questionar nossas próprias percepções sobre heroísmo e vilania, mostrando como uma mente brilhante pode racionalizar os atos mais terríveis. Luthor se vê como o único homem corajoso o suficiente para confrontar um deus alienígena, e essa autoimagem grandiosa é simultaneamente sua maior força e sua maior fraqueza. A genialidade desta história reside em como ela nos mostra que, do ponto de vista de Luthor, cada uma de suas ações é justificada pela necessidade de proteger a humanidade de um conquistador alienígena disfarçado de salvador. Em All Star Superman,
Grant Morrison nos dá uma das representações mais psicologicamente complexas de Luthor, mostrando um homem que literalmente não consegue ver a beleza do mundo ao seu redor porque está cego pela inveja e pelo ressentimento. Quando Luthor temporariamente ganha superpoderes através de uma fórmula que desenvolveu, ele finalmente compreende como Superman vê o mundo, um lugar de beleza infinita e possibilidades ilimitadas, onde cada vida humana brilha como uma estrela preciosa. Essa revelação é simultaneamente sua maior vitória e sua maior tragédia, porque ele percebe que desperdiçou décadas de sua vida em ódio quando poderia ter usado seu intelecto para tornar o mundo um lugar melhor. Esta história demonstra perfeitamente a natureza autodestrutiva da obsessão de Luthor e como sua própria grandeza se tornou sua prisão. O momento mais devastador ocorre quando Luthor, com lágrimas nos olhos, sussurra que ele poderia ter salvado o mundo, revelando uma humanidade que ele havia enterrado há muito tempo sob camadas de arrogância e megalomania. O arco Panic in the Sky mostrou Luthor em seu aspecto mais maquiavélico e calculista, orquestrando uma invasão alien complexa para se posicionar como o salvador da humanidade. Esta história demonstra perfeitamente como Luthor opera em múltiplas dimensões. Ele não apenas quer destruir Superman, mas também quer que o mundo reconheça como herói no processo, reescrevendo a narrativa da história para se colocar como protagonista. É uma megalomania que vai além da simples vingança, é uma necessidade psicológica de validação que nunca pode ser satisfeita, não importa quantas vidas ele salve ou quantos planetas ele proteja. Luthor literalmente coloca milhões de vidas em risco apenas para provar que ele é superior ao último filho de Krypton, revelando uma sociopatia que é ainda mais assustadora por ser tão calculada e inteligente. A frieza com que ele manipula tanto aliens quanto humanos mostra que, para Luthor, todas as formas de vida são apenas peças em um jogo cósmico onde ele deve emergir como vencedor absoluto. Mas talvez o arco mais chocante e politicamente relevante seja Lex Luthor, presidente, onde Luthor efetivamente se torna o homem mais poderoso da Terra através de uma campanha política brilhantemente orquestrada que combina carisma genuíno com manipulação sofisticada. Durante sua presidência, vemos Lex usando poder político para legitimar sua guerra contra Superman, transformando a opinião pública contra o herói e quase conseguindo destruí-lo através de meios legais e propaganda sistemática. Esta história é profética em sua exploração de como demagogos podem usar instituições democráticas para seus próprios fins, mostrando Luthor como um político carismático que consegue convencer milhões de pessoas de que sua agenda pessoal é o bem maior da humanidade. O que torna esta história ainda mais perturbadora é que Luthor genuinamente acredita em sua própria propaganda, criando uma realidade distorcida onde ele é simultaneamente o vilão e o herói de sua própria narrativa. Sua capacidade de transformar paranoia em política e ódio em patriotismo revela dimensões aterrorizantes de sua genialidade manipuladora. O que torna Lex Luthor verdadeiramente aterrorizante não é a presença de superpoderes, mas sim a ausência deles. Luthor representa o pico do potencial humano em termos de intelecto, recursos e determinação, provando que um ser humano comum pode ser uma ameaça existencial para mesmo os mais poderosos super-heróis. Seu intelecto é frequentemente descrito como sendo de 12º nível, uma classificação que o coloca entre as mentes mais brilhantes do universo DC, rivalizando com gênios como Brainiac e Ray Palmer. A genialidade de Luthor se manifesta em múltiplas disciplinas científicas. Ele é um físico teórico capaz de compreender e manipular tecnologia alienígena, um engenheiro que pode construir dispositivos que desafiam as leis da física, e um estrategista militar que pode orquestrar campanhas que abalam civilizações inteiras. Sua compreensão da biologia kryptoniana é tão avançada que ele conseguiu desenvolver várias formas de kryptonita sintética, cada uma projetada para afetar Superman de maneiras específicas e devastadoras. O poder econômico de Luthor através da LexCorp é uma arma em si mesmo. Com recursos financeiros que rivalizam com o PIB de países inteiros, ele pode financiar exércitos privados, comprar governos e desenvolver tecnologias que deveriam estar décadas à frente de seu tempo. Sua influência se estende por todos os setores da economia global, desde farmacêuticas e tecnologia até mídia e energia. Quando Luthor decide destruir alguém, ele não apenas ataca fisicamente, ele pode destruir sua reputação, sua carreira, sua família e até mesmo sua realidade psicológica. Sua armadura de guerra, conhecida como Varsui, é uma obra-prima da engenharia que combina tecnologia terrestre com elementos alienígenas. A armadura não apenas aumenta sua força física para níveis sobre-humanos, mas também possui sistemas de armas que podem causar danos significativos mesmo ao praticamente invulnerável Superman. O que torna a armadura ainda mais impressionante é que ela foi projetada e construída inteiramente por Luthor, sem assistência externa. Mas talvez a habilidade mais perigosa de Luthor seja sua capacidade de manipulação psicológica. Ele entende a psique humana com a mesma precisão que compreende equações físicas, e pode identificar e explorar as fraquezas emocionais de praticamente qualquer pessoa.
Sua capacidade de se apresentar como um benfeitor da humanidade, enquanto simultaneamente orquestra sua destruição, requer um nível de manipulação que beira o sobrenatural. As relações de Lex Luthor são tão complexas quanto sua personalidade, marcadas por alianças temporárias, traições inevitáveis e uma incapacidade fundamental de formar conexões humanas genuínas. Sua relação mais significativa, ironicamente, é com Superman, o homem que ele odeia mais que qualquer outro ser no universo. Esta rivalidade transcende a simples inimizade para se tornar uma obsessão que define a existência de ambos os personagens. Luthor não apenas quer destruir Superman, ele quer provar que um ser humano comum pode ser superior a um deus alienígena. Sua associação com a Legion of Doom e posteriormente com a Injustice League demonstra sua habilidade de liderar outros vilões, mas também revela sua natureza fundamentalmente egoísta. Luthor vê outros supervilões como ferramentas descartáveis, e inevitavelmente traz seus aliados quando isso serve aos seus interesses. Sua parceria com Brainiac é particularmente fascinante, pois representa uma aliança entre dois dos intelectos mais poderosos do universo DC, mas também uma rivalidade intelectual que está sempre à beira da violência. A relação de Luthor com sua irmã Lena é uma das poucas conexões humanas genuínas que ele mantém, embora mesmo esta seja complicada por suas tendências manipuladoras. Lena representa a única pessoa que conhece o verdadeiro Lex Luthor por trás da fachada pública, e sua desaprovação constante de suas ações serve como um lembrete doloroso de sua humanidade perdida. Mercy Graves, sua guarda-costas e assistente, representa outro tipo de relacionamento complexo, uma lealdade profissional que gradualmente se desenvolve em algo próximo ao afeto, embora Luthor seja incapaz de reconhecer ou reciprocar verdadeiramente esses sentimentos. Sua rivalidade com Batman adiciona uma dimensão interessante à sua galeria de inimigos. Enquanto Superman representa tudo que Luthor deseja ser fisicamente, Batman representa um desafio intelectual que Luthor tanto respeita quanto despreza. Bruce Wayne é outro bilionário gênio que usa seus recursos para o bem maior, servindo como um espelho distorcido do que Luthor poderia ter se tornado se tivesse escolhido um caminho diferente. A relação de Luthor com outros heróis da Liga da Justiça varia de indiferença calculada a hostilidade aberta, dependendo de quão úteis eles são para seus planos contra Superman. Ele demonstra um respeito grudante por Wonder Woman e uma fascinação científica por Flash, mas todos são secundários em comparação com sua obsessão primária. O que torna essas relações particularmente interessantes é como Luthor consegue manter uma fachada de respeitabilidade pública enquanto secretamente orquestra ataques contra os mesmos heróis que o público o vê elogiando. Lex Luthor não é apenas um vilão, ele é um espelho sombrio da condição humana, refletindo nossos piores impulsos amplificados ao extremo. Sua história nos lembra que a maior ameaça à humanidade não vem de invasores alienígenas ou forças sobrenaturais, mas de nossa própria capacidade para corrupção, inveja e megalomania. Em um mundo onde o poder se concentra nas mãos de poucos, Luthor serve como um aviso terrível sobre o que acontece quando genialidade e recursos ilimitados são combinados com uma total ausência de empatia e moralidade. A genialidade de Lex Luthor como personagem reside em sua capacidade de nos fazer questionar nossas próprias motivações e preconceitos. Ele força tanto Superman quanto os leitores a confrontar questões desconfortáveis sobre poder, privilégio e a natureza da heroísmo. É essa complexidade psicológica que mantém Luthor relevante décadas após sua criação, tornando-o não apenas o maior inimigo de Superman, mas um dos vilões mais fascinantes e aterrorizantes de toda a ficção. Se você ficou fascinado pela complexidade psicológica de Lex Luthor, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou da análise e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os vilões mais intrigantes do universo DC. Nos comentários, me digam, vocês acham que Luthor poderia ter sido um herói se tivesse feito escolhas diferentes? Até a próxima!